Em petição dirigida ao atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, a viúva e as filhas de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, que morreu no cárcere porque o ministro sequer avaliou a manifestação da Procuradoria-Geral da República por sua soltura, pediram a condenação do ministro por uma série de crimes, seu afastamento imediato do cargo, sua prisão e uma indenização por danos. A petição, assinada pelo advogado Tiago Pavinato, elenca mais de 30 dispositivos legais violados pelo ministro, enfatizando os crimes de prevaricação, maus tratos, abuso de autoridade. O advogado aponta que a condição de saúde de Clériston foi noticiada inúmeras vezes ao ministro ao longo de meses de prisão ilegal e que a conduta do ministro de ignorar a defesa, os médicos do sistema penal e o Ministério Público foi determinante para a morte no cárcere do preso político. A perseguição a cidadãos e empresas privadas, desrespeitando direitos e garantias fundamentais, tem se tornado cada vez mais comum em CPIs e também nas altas cortes do país. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. A decisão, que inclui a Folha Política, confisca todos os rendimentos do jornal e teve o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 31 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, nunca em democracias. Na verdade, são atitudes que só foram observadas nas mais cruéis ditaduras. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado por falta de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposa Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Ouça trecho da petição apresentada pela família de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, assinada pelo advogado Tiago Pavinato. É fato público e notório que, desde o primeiro dia da persecução criminal contra Clériston, o ministro Alexandre de Moraes, arrogado na qualidade de juiz natural do caso, foi a autoridade responsável pela vítima vinda a óbito no dia 20 de novembro de 2023. Nesse sentido, a conduta do ministro Alexandre de Moraes é patentemente dolosa, afirmação que se comprova através tanto da sequência dos acontecimentos quanto das inexcusáveis e contumazes violações a dezenas de dispositivos legais. A sucessão dos acontecimentos já seria suficiente para demonstrar que a conduta aparentemente omissiva do ministro Alexandre de Moraes foi, na realidade, comissiva e dolosa, diante da consciente intenção de, ao se manter inerte mesmo provocado em mais de uma oportunidade pela defesa da vítima, então parte ré, e também obrigado pela letra da lei,
prejudicá-las, sim, no plural, prejudicar tanto a letra da lei quanto a vítima, e assim incorrer nos crimes que serão oportunamente descritos e assumir o risco da sua morte reiteradamente alertada. A claridade é solar, a didática a mais inequívoca. Os fatos não permitem outra conclusão, nem deixam sobre ela pairar a mínima sombra de qualquer dúvida sobre o dolo e as tipicidades decorrentes da conduta reiterada e, portanto, contumaz do ministro Alexandre de Moraes a clamar, em nome da justiça, por sua responsabilização penal. Vejamos. Desde o dia 9 de janeiro de 2023, Clériston esteve preventivamente, entre aspas, preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Nos dias 30 de janeiro e 27 de fevereiro de 2023, durante o curso do inquérito junto à Polícia Federal, sob a supervisão jurisdicional do ministro Alexandre de Moraes, a doutora Tânia Maria Leite Antunes alertou para o estado de saúde crítico de Clériston, preexistente ao seu recolhimento, e pontuou formalmente e em razão da abrupta interrupção do seu tratamento, de maneira direta e inequívoca, o risco de vida que a prisão o expunha, prognóstico que nunca foi contestado, quer pelas autoridades policiais responsáveis pela investigação, quer por aquelas incumbidas do encarceramento, quer por membros do Ministério Público. Em 17 de maio de 2023, a ação penal número 1055 foi autuada no STF sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. No dia 31 de maio de 2023, protocolada a defesa, o ministro Alexandre de Moraes, relator, tem ciência da particularíssima situação da vítima. Em 26 de junho e 31 de julho de 2023, durante as audiências, respectivamente, de instrução e julgamento e de continuação, a própria vítima, conforme vídeo registrado nos autos da AP número 1055, retomou a questão do estado crítico da sua saúde, incompatível com os cuidados oferecidos no cárcere e a interrupção do tratamento a que vinha sendo submetida. Mais uma vez, o prognóstico não foi contestado, quer pelas autoridades policiais presentes, quer pelos membros do Ministério Público, quer pela magistrada que presidia as audiências. No dia 18 de julho de 2023, os autos do processo, no qual já constavam as comprovações do risco de vida ao qual Clériston estava exposto em razão da sua frágil condição médica, foram encaminhados para análise pessoal do ministro Alexandre de Moraes. Todavia, em 24 de julho de 2023, ignorando por completo o grave risco de dano iminente com resultado de morte ao qual Clériston estava exposto, uma questão inegavelmente humanitária, o ministro Alexandre de Moraes tão somente determinou o seguinte: designo audiência de continuação da instrução, a ser realizada por videoconferência e presidida pela juíza auxiliar deste gabinete, Larissa Almeida Nascimento, ficando indeferida desde já a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas. No dia seguinte, 25 de julho de 2023, foi publicado o citado despacho que revela o desprezo do ministro Alexandre de Moraes pela condição humana de Clériston, não somente por ignorar o seu quadro clínico bastante grave, mas principalmente por
impedir o contato físico de um réu debilitado e a ponto de perder a vida, tanto com a juíza convocada para audiência de continuação, quanto com o eminente membro desta PGR ali presente, nobres operadores do direito e da justiça, que não fosse a audiência por videoconferência, poderiam averiguar a miserabilidade física em decorrência do diabetes e da hipertensão do réu. Além disso, ao proibir a presença de testemunhas abonatórias que falariam acerca da vida do réu e não sobre os fatos direta e estritamente ligados às condutas criminais a ele imputadas, o ministro Alexandre de Moraes proibiu também, par ricochet, que qualquer médico relatasse, diante da juíza e do eminente membro desta PGR, o risco de vida a que o réu estava exposto. Determinação, no caso em tela, de uma perversidade atroz e incompatível não apenas com o poder judiciário, mas com a própria humanidade. No dia 3 de agosto de 2023, exatamente às 14 horas, 39 minutos e 20 segundos, a defesa de Clériston juntou aos autos da ação penal a petição através da qual apresentou o pedido de liberdade provisória e, dentre os seus fundamentos, acostou documentos médicos que comprovavam o risco de vida caso continuasse preso. No mesmo dia 3, em virtude dessa petição, os autos do processo foram encaminhados para análise do ministro Alexandre de Moraes, que ao menos agora e com toda certeza, por truísmo absoluta, de maneira formalmente comprovada pelo próprio sistema de acompanhamento processual do STF, não mais poderia ignorar as graves condições de saúde do réu e, desde então, é inequívoco que sabia da decisão a ser tomada. O ministro Alexandre de Moraes passou 22 dias em silêncio e, inexplicavelmente inerte, sequer adotou o procedimento de praxe, qual seja, o de encaminhar o pedido para parecer da PGR de forma imediata, praxe que se comprova diante da celeridade adotada no encaminhamento das petições da Polícia Federal nos mesmos autos. Crueldade, talvez, ou indesculpável rompimento dos princípios processuais, da imparcialidade do juiz e da paridade entre as partes. Em 8 de agosto de 2023, a conduta do ministro Alexandre de Moraes se comprova dolosa de forma cabal, quando, com compulsão dos autos da ação penal, que na oportunidade continha o citado pedido da defesa da vítima, então ré, de 3 de agosto como último ato processual, isto é, quando sendo impossível alegar, dentre tantas folhas autuadas, ter passado despercebida a petição com alerta de vida ou morte da vítima, profere tão somente o despacho para a apresentação de alegações finais, uma vez que, argumenta o próprio ministro, não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República ou pela defesa. Foi apenas no dia 25 de agosto de 2023 que o ministro Alexandre de Moraes liberou os autos do processo da sua conclusão e assim deu vista à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse quanto ao pedido de liberdade provisória assistida da defesa. Louvavelmente célere e humana, a douta Procuradoria-Geral da República tomou conhecimento do pedido da defesa e preparou seu parecer em apenas 4 dias, na mesma semana em que recebeu a intimação para analisar o pedido de liberdade provisória, a instituição à frente do Ministério Público da União, no dia 1º de setembro de 2023, às 13 horas 3 minutos e 4 segundos, protocolou nos autos da discutida ação penal o seu parecer favorável ao pedido, tanto em razão do grave quadro de saúde do réu, agora vítima, quanto pelo esgotamento de qualquer justificativa legal para a manutenção da prisão preventiva.
No mesmo dia 1º de setembro de 2023, em virtude do parecer desta Procuradoria-Geral da República, os autos do processo foram encaminhados para análise do ministro Alexandre de Moraes. Na posse dos autos, o ministro Alexandre de Moraes passou mais 60 dias em injustificável silêncio, já que a lei manda priorizar casos em que existe risco de vida. Ora, a lei. Em 31 de outubro de 2023, dolo e maldade do ministro Alexandre de Moraes contra a vítima, mais uma vez, se comprovam de forma inequívoca. Bastou apenas 4 dias para que o ministro despachasse, mesmo como praxe, e a comprovar a praxe do imediatismo nesse tipo de despacho, o que demonstra que os 22 dias, frente a uma petição da defesa, foram propositais, acerca de uma petição da Polícia Federal, protocolada no dia 27, imediatamente anterior. Todavia, nenhuma palavra sobre o pedido da defesa avalizado pelo parecer da PGR. Em desespero, no dia 7 de novembro de 2023, a defesa protocolou uma petição na qual, com letras garrafais, suplicou pela apreciação de todos os pedidos de liberdade assistida que até então vinham sendo ignorados injustificável e categoricamente pelo ministro Alexandre de Moraes. No mesmo dia 7 de novembro de 2023, 83 dias após o derradeiro pedido de liberdade provisória e 68 dias depois da obtenção do parecer favorável da PGR, arrazoando que a prisão preventiva do réu não mais gozava de nenhuma juridicidade, ou seja, era manifestamente ilegal nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, os autos do processo foram encaminhados novamente para a análise do ministro Alexandre de Moraes. Mas o ministro Alexandre de Moraes, contra tudo aquilo que a boa-fé ensina e o direito manda, continuou a desprezar a questão. 83 dias, mais 1, 2, 3, 7 dias, 13 dias insistindo em 1. Maltratar, 2. O réu, agora vítima, e 3. Abusar da sua autoridade ao se omitir, ou melhor, 4. Prevaricar. Seriam mais que 13 dias, provavelmente, se Clériston, então réu e agora vítima, não tivesse morrido, pelos exatos motivos que fundamentavam a sua liberdade provisória. Clériston morreu na manhã do dia 20 de novembro de 2023, em decorrência das complicações do seu estado de saúde. Morreu conforme previsto por sua médica desde janeiro de 2023, quando não compareceu ao hospital público para dar continuidade ao seu tratamento. Morreu conforme já se alertava há muito nos autos do processo. Morreu pelos motivos demonstrados e comprovados no pedido de 3 de agosto de 2023. Morreu a despeito do conhecimento do risco desse resultado pela PGR em 1º de setembro de 2023 e, dúvida não há, pelo próprio relator da ação penal, o ministro Alexandre de Moraes. Em resumo, Clériston morreu porque o ministro Alexandre de Moraes, abusando do seu poder, assumiu, independentemente de ter querido esse resultado morte, o risco dessa morte indigna. Clériston provavelmente ainda estaria vivo e ao lado da sua esposa e das suas 2 filhas, se gozasse do privilégio de um juiz justo, imparcial, empático e conhecedor do direito. Por derradeiro, hoje, dia 2 de fevereiro de 2024, passados mais de 70 dias da morte da vítima, merece destaque algo muito suspeito e que, Deus nos livre dessa suspeita, cheira a fraude processual nos moldes do parágrafo único do artigo 347 do Código Penal Brasileiro.
Morta e sepultada a vítima, o poder público ainda insiste em não esclarecer a causa-mortes em certidão de óbito. Todavia, cumpre esclarecer que, independentemente do que se venha a anotar no campo causa da morte da certidão de óbito da vítima, uma vez que, no momento do falecimento, encontrava-se ela em situação de prisão manifestamente ilegal e de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, a quem, independentemente de querer o resultado, recai a responsabilidade pelo resultado morte, apesar de condenável a suspeita de uma espécie de fraude processual para efeito de inovar artificiosamente processo penal ainda não iniciado, tal conduta seria juridicamente inútil. Se é que o direito brasileiro ainda vale, o que saberemos positivamente com o acolhimento, conhecimento e autuação dessa ação penal contra o ministro Alexandre de Moraes. Apresentada a sequência dos fatos que demonstram as reiteradas condutas antijurídicas e inexcusáveis assumidas pelo ministro Alexandre de Moraes ao ignorar deliberadamente os pedidos da defesa, bem como em retardar de forma proposital a movimentação processual quando se tratava de petição da defesa, o que não ocorreu, por exemplo, com petições da Polícia Federal, ao lado, é claro, das suas mais estritas obrigações legais como juiz, talvez até mesmo das universais obrigações como ser humano. O dolo da sua conduta criminosa, travestida de ato jurisdicional privativo de um magistrado, parece inquestionável.